Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos estudar sobre o reinado do rei Asa, filho de Abias e neto de Roboão, rei de Judá. O texto bíblico vai nos dizer que Asa foi o primeiro rei de Judá, depois do rei Salomão, a fazer o que era reto perante os olhos do Senhor. Asa resolveu seguir com todo o seu coração a lei que Deus havia enviado a Moisés. E por conta disso, Asa tem um reinado que é relativamente estável. Ele vai enfrentar algumas lutas, sim, mas Asa ele não vai ter problemas que outros reis de Judá viriam a ter futuramente. Como é que ele faz isso? Ele tira os altares estrangeiros e os altares das colinas, quebrando as colunas e os postes ídolos. Ou seja, vejamos que já no reinado de Asa já havia implantado espalhado pelo reino de Judá diversos elementos idólatras que estavam desviando o povo de Judá dos caminhos do Senhor. Mas Asa ele vai e elimina com tudo isso. Ele também remove os altares das colinas, os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. O texto vai falar que Asa, durante o seu reinado, enfrentou diversas oposições, como por exemplo, uma luta contra o rei etíope, que sai para atacá-lo com um exército de 1 milhão de pessoas. Asa sai contra ele e ele clama ao Senhor pedindo auxílio, falando, o texto bíblico vai falar: ó Senhor, não custa nada para ti dar auxílio, tanto ao poderoso como ao fraco. Então o Senhor vai e dá a vitória a Judá sobre os etíopes. Assim, o texto vai continuar. Ele dedica o seu reinado ao Senhor. Ele enfrenta mais algumas oposições. E Asa, ele, no final da sua vida, é que a gente vai perceber que ele comete 2 deslizes que vão, infelizmente, marcar o final do seu reinado. O primeiro é quando ele sofre o ataque do rei Baasa. Quando ele sofre esse ataque, Asa ele não confia plenamente no Senhor. O que ele vai fazer é comprar a aliança do rei Ben-Hadad da Síria, que era quem estava apoiando Baasa na sua disputa de ir enfrentar o povo de Judá. E ele compra o apoio de Ben-Hadad. Ben-Hadad aceita isso, e aí isso permite que Baasa acabe fugindo e desista de fortificar cidades no território de Judá. O texto também vai nos mostrar que Asa recebe um alerta de um vidente sobre o que ele havia feito. Só que Asa ele acaba mandando prender o vidente que havia sido mandado por Deus para alertá-lo. O segundo pecado do rei Asa que a gente encontra durante sua vida é quando ele cai doente no final da sua vida. O texto bíblico vai nos dizer que ele é cometido de uma enfermidade dos pés. E ele era uma enfermidade muito grave, só que ele não buscou o Senhor nem mesmo na enfermidade, preferindo buscar auxílio nos médicos. Aqui é preciso tomar cuidado, porque tem muita gente que acha que porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos do Senhor, porque nós somos herdeiros do reino dos céus, que não deve cair nenhuma enfermidade sobre as nossas vidas. Então nós devemos declarar que a saúde imperará sobre as nossas vidas e que a doença não reinará. Apenas nós devemos tomar cuidado com isso, porque o que esse texto está dizendo, que muitos pastores pregam sobre esse texto para poder defender essa visão, é que nós devemos buscar ao Senhor e não substituir isso sobre a confiança aos médicos. Porque a verdade é que muitas vezes existem diferentes opiniões que os médicos apresentam, diferentes diagnósticos, os remédios muitas vezes não fazem efeito. Então o que nós devemos é buscar a orientação do Senhor para que Ele nos mostre o que nós devemos fazer. E Ele irá trazer paz aos nossos corações quando nós buscarmos os médicos e os médicos derem o seu tratamento, o tratamento que nós devemos realizar. Infelizmente, o que o texto vai dizer é que Asa confiou nos médicos, não confiou no Senhor, e por conta disso ele acabou morrendo por conta dessa enfermidade no ano 41 do seu reinado, 2 anos depois que ele foi acometido pela enfermidade. Então, durante 2 anos, Asa teve a chance e a oportunidade de se voltar e voltar aos seus caminhos, para os caminhos do Senhor, buscar a orientação dele, mas ele não fez, buscou a cura pelos médicos apenas e simplesmente, e por conta disso Deus acabou fazendo com que Asa viesse a morrer. O que nós devemos fazer é sempre buscar
os exemplos positivos que a Bíblia nos apresenta. Né? Asa, durante todo o seu reinado, ele teve diversas situações em que ele foi assolado por algum problema e ele clamou ao Senhor e Deus o libertou. E nós devemos tomar como alerta essa situação em que a gente não se deve deixar esmorecer na nossa fé no Senhor, mas sim confiar nele, buscar a orientação dele, mesmo quando a gente tiver com alguma enfermidade, tiver que utilizar de algum tratamento médico, porque no final das contas, em última instância, o Senhor é o Senhor da vida e é Ele que vai fazer com que o tratamento funcione ou não. Tudo depende da vontade do Senhor. E não devemos ficar tristes com isso, porque no final das contas, em última instância, nós seremos livres de todo problema, seremos livres de toda doença, porque iremos viver com um corpo novo e glorificado ao lado do Senhor. Paz e graça. Que Deus nos abençoe.